Existe uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Para mim, essa é a mais pura verdade. Oferecer flores é a maneira mais delicada e amorosa de demonstrar carinho e afeto. Cada pétala e cada aroma carrega em si uma mensagem de amor que é capaz de tocar profundamente nossos corações. E não há nada mais emocionante do que ver a alegria nos olhos de alguém ao receber um arranjo de flores. E assim como o perfume das flores que fica em nossas mãos, a lembrança do nosso afeto, gentileza e generosidade permanece com aquele que as recebe. Quando oferecemos um gesto de bondade, deixamos uma marca positiva em suas vidas, que pode durar anos, assim como as flores secas. Dá para perceber o quanto eu amo procurar por conexões e analogias entre a vida e as flores, não é mesmo? No entanto, muitas pessoas deixam passar despercebido o efeito que elas têm em nossas vidas. Mas eu não sou uma dessas pessoas. E a Luísa, a vida inteira gostou disso. Desenhava florzinha, punha florzinha em cima da mesa. Fazia parte da nossa rotina ter a casa florida. Então, nós sempre tivemos jardim em casa. Então, a gente plantou muita coisa junto, porque quando nós construímos a casa primeiro só tinha gramado. E com o passar do tempo, nós fomos plantando as coisas devagarzinho, uma hora uma planta, outra hora outra. E ela sempre gostou muito. A Laura nem tanto, já gostava de outras coisas, mas a Luísa sempre gostou de flor. Eu tenho muita memória da gente indo pra fazenda, brincando no mato, assim. A gente sempre foi muito do ar livre. A gente na infância costumava brincar mais eu e a Laura, né? E a Lu sempre gostou das coisas mais delicadas, mexer com o jardim, né, Laura? Sempre foi mais assim mesmo. A Luísa, desde pequena, sempre foi muito meiga, muito dengosa, muito doce. E sempre que eu chegava do trabalho, na loja, quando eu ia tomar meu banho, ela vinha com qualquer coisinha. Ou era meus chinelos, ou era uma florzinha, era alguma coisa. Sempre trazendo. Então ela era muito assim, afetuosa, uma pessoa muito meiga, muito doce. Eu conheço desde novinha o poder e o valor das flores. E depois que me aprofundei nesse universo lindo, fui apresentada às flores desidratadas. E sinto uma gratidão imensa por poder trabalhar com algo tão especial e único. E não é à toa que as flores secas vêm se tornando uma tendência em constante crescimento no mercado. A versatilidade, a sustentabilidade, a durabilidade e o poder de preservar memórias são só alguns dos motivos que me fazem ser completamente apaixonada pelas minhas sequinhas. Grandes responsáveis por uma mudança drástica e para melhor na minha vida. É incrível como uma técnica milenar tem ganhado cada vez mais espaço na decoração, não apenas nos lares de apaixonados por flores em todo o Brasil, mas também por todo tipo de estabelecimento comercial. Para pensar. Eu aposto que você já viu flores desidratadas brilhando em alguma decoração por aí esse ano. Tô certa? São milhares de pessoas se rendendo a essa tendência e várias outras surfando nessa onda e se aproveitando de uma fonte de renda altamente lucrativa. E para você que chegou aqui agora e está se perguntando o que são as flores secas e por que eu sou apaixonada por elas, eu tenho o prazer de te apresentar. São as flores naturais que, ao invés de estarem no estado fresco, estão secas, sem água em sua estrutura. E o que isso significa? Significa que elas passaram por um processo de desidratação, ou seja, da retirada de umidade das suas pétalas, caules e folhas. Isso pode acontecer de forma natural ou por meio de algum processo artificial, que acelera esse movimento, sem, claro, danificar a planta. Afinal, a ideia é preservar ao máximo sua forma e cor, que são sempre muito lindas. E as vantagens das desidratadas são inúmeras, principalmente na decoração. Elas duram por muitos anos e são muito fáceis de cuidar,
já que não precisam ser regadas ou adubadas. Cada arranjo ou cada peça decorativa feita com desidratadas são únicas e totalmente personalizadas. Afinal, além de cada florista dar o seu toque especial em seus arranjos, a natureza deixa cada flor desidratada com uma aparência exclusiva. Nenhuma flor vai desidratar exatamente igual a outra, mesmo sendo da mesma espécie. Elas são versáteis e você pode reaproveitá-las com muita facilidade, montando e desmontando seus arranjos para criar algo novo sempre que quiser com as mesmas flores. Além delas serem ideais para representar os momentos especiais que gostaríamos de deixar marcados para sempre em nossas vidas. Já imaginou ter um arranjo com as flores do buquê de casamento da sua filha? Ou com flores do batizado do seu neto? Das suas bodas de casamento? São várias possibilidades e cada peça pode trazer uma memória afetiva muito gostosa. É um jeito maravilhoso de trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Eu sou suspeita para falar, mas eu não sou a única enxergando essa tendência. Eu acho uma decoração despojada, ao mesmo tempo dá um tom de elegância dependendo da peça que a gente usa. E dá muita mobilidade dentro de casa. Então eu gosto muito desse trabalho e a flor desidratada, ela traz uma ambientação mais intimista para dentro de casa. Eu gosto muito. Eu sou uma mulher muito atarefada e eu trabalho demais. E eu gosto de ter uma casa bem arrumada, uma casa bonita, organizada. E eu acho que as flores secas, elas trazem essa simplicidade de não precisar ter a manutenção. Então, eu tenho arranjos que são da Lu, que eu tenho há 3 anos. E eles continuam parecendo que eu peguei com ela ontem. E por isso que eu gosto, tanto que eu decidi que a maioria dos arranjos lá de casa seriam os arranjos com flores secas mesmo. Eu vejo muita diferença, assim, de uns 4 anos pra cá, principalmente durante a pandemia e depois das noivas que chegam na DUI. Elas já chegam querendo, né, as flores desidratadas, né, já tem a DUI como referência nesse ramo. O mundo hoje está mais voltado para a questão da funcionalidade, as pessoas não têm muito tempo mais para ficar o tempo todo cuidando de planta, regando planta, com aquele compromisso. Planta também requer um cuidado, né, um tempo. E as plantas secas, eu acho que elas trazem essa flexibilidade e essa liberdade, na verdade, das pessoas não terem aquele compromisso, né? Tudo que hoje gasta menos tempo, eu acho que se torna uma tendência, né? E aí entra a parte também da funcionalidade, que eu acho que é um arranjo de flor, é a natureza dentro de casa, mas que requer menos trabalho, sabe? Porque os arranjos que ficam durante um período de decoração para um jantar, para um almoço informal, ou para um lavabo, vai para o arranjo de Natal, vai para o arranjo de Páscoa, vai para a guirlanda da porta, vai um pouquinho para um cartão de carinho para uma amiga. O cuidado sempre muda. Todo cuidado que se tem com a casa muda a atmosfera, seja ele qual for. E a flor desidratada, ela traz aquilo que eu falei, ela traz essa coisa intimista, esse aconchego, esse cuidado. Então, quando você entra numa casa, vê um arranjo, um lugar específico com uma peça específica, eu acho que a sensação de quem vê é aquela assim, aqui tem cuidado. E aquela coisa de fazer um arranjo na residência, lindo, maravilhoso, só que natural. Aí o florista ia lá, com uma semana e trocava, ou com um mês trocava. Arranjo de orquídea, essas coisas. Hoje o cliente ele faz um arranjo lindo, maravilhoso, igual esses da Lu que ela faz, que virou tendência, dentro da residência dele e tá tudo certo, e tá tudo bem. Isso não vai acabar mais não. Vai continuar. Eu uso vários arranjos em diversos lugares da minha casa, tanto que eu tava falando que não tem mais espaço para colocar arranjo, exatamente porque como você pode fazer diversas misturas, várias combinações de cores e também tamanhos, acaba que você pode utilizar em qualquer lugar e pode fazer várias versões, né? Então eu realmente adoro as flores por causa disso, né? Sou muito reconhecido pelas flores secas hoje. É um diferencial que eu tive no mercado como florista. As flores secas tem muito ainda para crescer no Brasil e vai crescer muito. Eu já conheço sobre as técnicas de desidratação há muitos anos, acho que várias de vocês já sabem. Mas detalhes de como eu realmente entrei nesse universo e transformei
as desidratadas, em uma parcela considerável da minha renda, arrisco dizer que não são tantas assim. Afinal, essa história não começa com as rosas. Ela iniciou em um dos momentos mais difíceis e assustadores da minha vida, e acabou se tornando a minha salvação. Em fevereiro de 2020, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, o Tom. Foi um momento mágico. Ele já era muito esperado e desejado por mim e pelo Rafa. Nós já éramos casados há 3 anos, ambos tranquilos financeiramente e com as carreiras profissionais em ascensão. Eu como decoradora de eventos há mais de 7 anos e ele no seu escritório de advocacia. Já nos sentíamos preparados para ver a família crescer. Afinal, eu sempre soube que a minha missão na vida era me tornar mãe. Sempre foi um grande sonho. Quando eu descobri a gravidez, fiquei em êxtase. Era o que queríamos naquele momento. E parecia que nada poderia abalar a minha felicidade. No mês seguinte, nós aqui no Brasil começamos a viver de perto os horrores da pandemia do Covid-19. O país fechou e passamos momentos tristes, de muita incerteza e tensão. Tenho certeza de que todos se lembram bem. Para muitas mulheres, a gravidez é um momento especial, né? Só que atualmente, por causa da pandemia do novo coronavírus, gestantes e mães de recém-nascidos precisam enfrentar o medo e as incertezas causados por uma doença perigosa, ainda sem vacina disponível. De casos da Covid-19 entre grávidas, atenção, aumentou 345% no Brasil, quase 350%. Isso em quase 3 meses. Já o número de mortes de gestantes pela doença cresceu 43% no mesmo período. Todos os dias, éramos bombardeados por notícias preocupantes e avassaladoras. E não só para gestantes, mas para todos os grupos de risco. A incerteza da Covid-19 era devastadora. Foi um momento emocionalmente difícil para todos. Além de todo esse abalo emocional, o meu trabalho foi altamente afetado. Os eventos pararam e naquele momento eu não tinha mais trabalho. E havia perdido por tempo indefinido a minha única fonte de renda. E quando ela começou, ela tinha uma sócia, chegou a pandemia, junto com a dor da pandemia, ela desfez a sociedade dela e veio, né, essa crise toda econômica do que vai fazer, como que eu vou me reinventar. Então ela lutava muito doída, assim. Foram muitas mudanças em 2 meses, em pouco tempo. A Luísa ficou muito assustada, porque ela prestava um serviço que a partir daquele momento ela não sabia quando que aquilo retomaria. Então ela ficou bastante aflita, foi um momento muito tenso. Ela era grupo de risco, eu já não saía muito de casa, ela muito menos. Então aquilo ainda deixava ela mais aflita, mais ansiosa, ainda mais considerando que ela tinha que cuidar bastante da saúde dela e do bebê. A gente estava no ramo de e-commerce, né? Para nós estava ótimo, mas a gente chegava aqui a Lu toda desesperada, mas aí ela começou a desembolar, né? E ninguém fazia. E ninguém ela fazia. Foi das primeiras. Foi então que eu me reinventei. Eu sempre amei as flores. Sempre tive um apego emocional muito grande pela beleza e os cuidados que elas representam. A minha mãe sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração e criatividade. Me lembro bem de quando ela apresentava para mim e meus irmãos os cuidados com as plantas, com o próximo, sobre a delicadeza das flores e a importância de se cuidar das coisas simples e mais importantes da vida. Ela sempre foi fera em conseguir passar nos mínimos detalhes todo o cuidado e amor que tinha comigo e com meus irmãos. E faz isso com maestria até hoje. Espero ser para os meus filhos o que ela é e significa para mim. Já o carinho, especialmente pelas flores secas, se despertou em mim quando eu morei na França, lá no ano de 2009. Foi um período com muito aprendizado, onde pude aprimorar o meu olhar tanto esteticamente quanto tecnicamente também. É muito lindo e poético você conseguir impedir que a flor seja descartada e transformá-la em algo mais próximo possível do eterno, além de ser uma prática sustentável, uma vez que não jogamos quilos de flores fora, simplesmente porque elas murcharam e não servem mais. Nesse momento de incertezas que vivemos em 2020, eu já tinha muitas flores desidratadas no meu estoque e na minha casa. Além de já desidratar por hobby e por sempre considerar uma atividade terapêutica, eu utilizava em eventos flores que eu mesma desidratava.
Usava flores frescas mescladas com as secas e sempre fui a favor dessa técnica, antes mesmo de virar tendência. Aliás, sempre achei um charme fazer esse mix, além de dar um toque único nas minhas decorações. Foi então que eu transformei a minha lavanderia em um ateliê e comecei a criar arranjos decorativos com as flores, folhagens, sementes que eu desidratava em casa. E hoje, meu ateliê é o meu refúgio. E a Luísa se apegou nessas flores secas, assim, com alma. E os arranjos dela foram cada dia ficando mais bonitos, e um pedia, outro pedia, outro pedia. Foi realmente uma loucura. Só trouxe alegria às flores secas. E à medida que o tempo foi passando, ela foi se aperfeiçoando mais. E hoje eu acho que ela assim, é uma mestra das flores secas. Foi super criativa, eu nem conhecia isso. Hoje na minha casa é tudo de flor seca. Eu lembro que a Lu tinha uma flora e fazia evento que sobrava flor e ela não gostava de ver as coisas indo pro lixo. Ah, eu acho foi isso mesmo. muito legal, né? É, foi isso mesmo. Olha, eu acho que a Lu, ela tem um olhar completamente diferenciado, assim, você vê que ela é uma pessoa que estudou o que ela tá ensinando mesmo. E o que eu vi no trabalho dela e que eu não vejo no trabalho de outras pessoas, porque como eu gosto muito de flor seca, eu acabo, sim, acompanhando outras pessoas e vendo, é que o que parece é que ela meio que nasceu para fazer isso mesmo, sabe? Eu tenho essa sensação de que a pessoa, ela tem uma conexão muito forte com a arte dela. O diferencial na Lu, para mim, é que ela enxerga isso como arte. Veja que a Lu não enxerga isso só como um trabalho, é como se fosse cada flor ali, a flor seca é como se fosse um pincel para ela, e ela tá criando o quadro dela. Então, para mim, todo arranjo dela é como se fosse um quadro bonito que você tá adquirindo, sabe? A vida pode nos surpreender de muitas formas, e eu enfrentei muitos desafios no início. Mas, como sempre digo, quando a vida te dá limões, faça uma limonada bem gostosa e docinha. E foi isso que eu fiz. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa muito privilegiada, então me apeguei a isso e corri atrás para fazer o melhor que eu posso. Aos poucos, as pessoas foram conhecendo ainda mais o meu trabalho. Meus amigos e minha família me indicavam, e a internet permitiu que eu mostrasse meus conhecimentos e minha paixão para as pessoas de todo o país. Confesso que eu tinha muita dificuldade de gravar vídeos. Aparecer nas redes sociais não era nada fácil, mas consegui superar a minha timidez e mostrar todo o potencial dessas flores e suas técnicas. Eu sempre gostei de ser uma pessoa leve, e era isso que eu tentava passar no meu Instagram, através de dicas e das flores. Eu me lembro como se fosse ontem, do primeiro arranjo que eu vendi. Foi para a Cássia, um arranjo para ela dar de presente para a nora dela, e era em tons clarinhos, em uma peça de metalon. E eu o fiz com tanto carinho, coloquei tanta energia boa, foco e dedicação nele, na esperança de ser o início de uma colheita linda. E foi um pouco isso que aconteceu. A demanda pelos arranjos de flores secas, graças a Deus, foi crescendo. E eu que estava em um processo de mudança e adaptação, precisei me virar nos 30 para encontrar novas formas de suprir essa demanda. Um dos maiores desafios de quem está começando a trabalhar com esse mundo florido, de vender arranjos de flores secas, é saber a parte empresarial de um novo negócio. Entender como funciona o estoque, a logística de entrega, embalagem, precificação, armazenamento da matéria-prima, das peças prontas, não só da técnica e das peças se vivem a florista. Eu vivi na pele as consequências de vários erros que a falta de experiência traz, mas foi assim que eu consegui aprender, colecionando vários testes, erros e acertos. E foi assim que eu cheguei onde eu estou hoje. Esse resultado não veio do nada, e como eu disse, veio de erros e acertos, e de pessoas maravilhosas me ajudando quando eu precisei. Sem elas, eu não seria nada, e de muita persistência para levantar todas as vezes que caí. Tento ter em mim uma tranquilidade que me faz colher esses frutos, e acredito que Deus sempre foi muito generoso comigo. Minha preocupação sempre foi em chegar no primeiro degrau, depois no segundo, no terceiro, um de cada vez, sempre olhando para frente e sempre tentando ser otimista com o meu futuro.
Hoje tenho mais recursos e bagagem para lidar com desafios assim. E graças a Deus, as flores desidratadas e a minha dedicação e persistência, sou uma empresária bem-sucedida, com um faturamento de mais de R$15 mil só com as flores desidratadas por mês. Um valor que jamais passou pela cabeça da Lu de 3 anos atrás, de ganhar tudo isso somente com as flores desidratadas, trabalhando de casa e com o que eu amo. Não poderia ter terapia melhor. O essencial para ser uma artesã de sucesso nesse mundo das flores secas, na minha opinião, vai muito além de saber todas as técnicas de desidratação. É muito importante saber divulgar o seu trabalho, saber valorizá-lo, precificando de forma certa e saber cultivar o seu negócio para que ele floresça. Contando toda essa história aqui, fica ainda mais claro para mim que as flores desidratadas não só me salvaram financeiramente, me ajudando com uma nova fonte de renda e liberdade para trabalhar de casa, além de servirem como suporte emocional essencial, me ajudando a focar na terapia das flores e no bem que elas traziam para minha gestação. E eu tenho muita alegria em saber que, em pouco tempo dando aulas sobre esse mundo e contando a minha experiência, várias alunas puderam provar desse gostinho e do que eu estou compartilhando aqui. Bom dia, Luiz e equipe. Gostaria de falar que o curso foi maravilhoso, o suporte seu foi maravilhoso também. Você ensina de forma muito clara, né, que a gente aprende rapidinho, né, e eu não tive dificuldade nenhuma em pôr em prática o que foi ensinado por você, viu? Inclusive já consigo fazer uma renda extra com o que eu aprendi contigo, viu? E esse curso veio no momento que eu estava passando por dificuldade na área da saúde, por luto, né? E ele foi maravilhoso na minha vida e fez a diferença naquele momento que eu estava passando por grande dificuldade. Eu gostaria de te agradecer e dizer: Deus te abençoe e continue fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é ensinar, que é ajudar as pessoas. Deus abençoe a sua vida. Olá, sou Michele Cruz, sou mineira de Guidoval, Minas Gerais. Conheci a Duefro há aproximadamente 2 meses através do Instagram, fazendo pesquisas e buscas sobre o mundo das flores desidratadas. Me encantei com esse mundo mágico. Dá pra ver aqui atrás aqui meu varalzinho, né? É porque a possibilidade de agregar uma renda extra no nosso trabalho, né? E como eu amo flor, amo a natureza, eu posso ter ela sempre ali do meu lado, eternizada. Imagina, um buquê de noiva lindo, ter ele pro resto da vida decorando a nossa sala. E além de tudo, eu achei o curso super prático, fácil e didático, né? Não ensina trabalhar com materiais agressivos à nossa saúde, além de ter um suporte diferenciado, né? Muito fácil, muito prático. E, gente, é muito fofo o mundo das flores. Olha que fofura aqui, o meu arranjinho. E se você tem vontade de tornar a sua terapia de trabalhar com as flores desidratadas em um negócio de sucesso, a sua realidade pode ser como a minha. Quero que você saiba que existe um leque enorme de possibilidades para trabalhar e explorar nesse mundo florido. E o que eu faço é só uma parte do que é possível ser feito. Mas muitas vezes nós precisamos de um direcionamento. Eu quero te ajudar a crescer vivendo desse mundo florido e lindo e a colher resultados plantados desde hoje. Mesmo que você não saiba nada, esteja começando do absoluto zero, você consegue. E você não precisará aprender sozinha, porque eu estarei aqui, facilitando o seu caminho de aprendizado, de braços abertos para te ajudar, te inspirar e te guiar nessa transformação.